Olá, meu nome é Bruno Bastos e neste vídeo eu mostrarei como capturar a temperatura utilizando o Arduino e o sensor de temperatura chamado LM35. Neste vídeo nós teremos o Arduino que irá ler o sensor de temperatura que é o LM35, e o Arduino irá capturar essa informação e irá enviar através de comunicação serial para um PC. Então, essa entrada aqui será uma entrada analógica, que será algo entre 0 e 5 volts. Aqui dentro, como o Arduino tem um conversor analógico digital de 10 bits, o que entrará será algo em torno de 0 a 1023 volts, 0 a 1023 em simbologia digital. E o que virá para o computador será uma temperatura medida em graus Celsius. Então o nosso programa terá que capturar essa informação, converter de analógico para digital, transformar em a temperatura em graus Celsius e enviar para o computador. Só que para nós fazermos toda essa etapa aqui, precisamos calcular uma fórmula que transforme desse valor digital aqui para esse valor em graus Celsius. Então, para fazermos isso, precisamos seguir algumas etapas. Então, vamos ver quais dados temos agora. Bem, os dados que nós temos são: o sensor de temperatura que nós vamos usar é o LM35. Com ele eu sei que eu tenho uma escala de 10 mV para cada grau Celsius que é elevado, ou seja, ele sobe, ele produz uma subida de tensão de 10 mV para cada grau Celsius que é elevado ou diminuído. Eu sei também que para o Arduino, o conversor analógico digital, ele tem uma resolução de 10 bits. Isso significa o quê? Se ele tem 10 bits, então ele produz 1024 valores. Ou seja, são valores que correspondem, que estão na escala de 0 até 1023. Eu sei também que a entrada analógica do Arduino ela vai ter uma variação de 0 a 5 volts, ou no correspondente à escala digital vai ter uma variação de 0 a 1023. Então o que nós precisamos é de uma fórmula que transforme o analógico que eu capturo do sensor de temperatura em um valor temperatura em graus Celsius que será enviado para o computador. Então esse daqui é o nosso problema. A solução ela vai ser dividida em duas etapas. A primeira dela é uma regra de 3 simples, onde nós teremos o valor analógico
e a temperatura. Então, através dessa informação aqui, eu sei que a cada 10 mV ou 0,01 volts, eu tenho uma variação de 1 grau Celsius. Então, em 5 volts, de quanto será essa minha variação? Eu vou chamar aqui de uma variação X. Então, resolvendo essa regra de 3 proporcional, nós temos que x será igual a 5 sobre 0,01, implica que x vai ser igual a 5 vezes 100. Então, a temperatura em graus Celsius será essa daqui. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, nós vamos fazer uma correspondência entre a temperatura e o valor digital que nós capturamos. Então, nós temos que em 5 volts, como está escrito aqui, ó, em 5 volts nós temos um valor digital de 1023. Só que esses 5 volts aqui, ó, vocês repararem, esses 5 volts vão corresponder ao justamente o que eu calculei aqui, que é a minha temperatura. Então, esses 5 vezes 100 de temperatura vai corresponder na escala ao ponto máximo, que é o 1023. Então, sendo determinado isso, dado uma temperatura T, qual será a minha variação digital, D? Partindo daí, eu deduzo que a temperatura vai ser igual ao digital, ao valor digital, vezes 5 vezes 100 dividido por 1023. Então, é através dessa fórmula aqui que nós vamos descobrir qual será a temperatura em graus Celsius a partir da leitura digital feita pelo Arduino. Então, agora nós vamos desenvolver o programa. Bem, agora vamos desenvolver o nosso programa. Vou abrir o ambiente de desenvolvimento do Arduino. Esse daqui vai ser o programa que vai envolver serial e a leitura da temperatura. Eu vou criar as duas funções principais. Que são a setup e loop. O nosso objetivo vai ser transmitir via comunicação serial. Então eu preciso criar aqui, iniciar minha comunicação serial. Com 9600 bits por segundo, que é um valor padrão de uso. Agora nós também vamos precisar de uma variável para capturar o valor digital. Então, eu vou criar aqui uma variável inteira, D, vou iniciar com valor 0. E, além disso, nós precisaremos também de uma variável para calcular, para receber o valor da temperatura. Então, essa variável que vai receber o valor de temperatura, como vai ser um cálculo um pouco mais complexo, ela já não pode ser uma variável inteira. Então, ela vai ser uma variável do tipo float, que eu vou chamar de T, que vai ser a temperatura, que eu também vou iniciar com 0. Quando o programa iniciar, vou mandar uma mensagem.
E aqui nós vamos iniciar definitivamente nosso programa. Então, o que vai acontecer? No primeiro momento nós precisamos capturar o valor do sensor de temperatura com a função analog_read. Agora, onde é que vai estar esse sensor de temperatura? Nós vamos escolher o pino analógico 0. Então, para isso, precisamos declarar esse pino bem aqui. Chamar de sensor vai ser o pino 0. Então, bem aqui, vou pedir para ele ler o sensor. Ele lê o sensor, só que agora esse valor aqui ele está no valor que é entre 0 e 1024. Que é justamente o valor digital, que é esse primeiro valor aqui, entre 0 e 1023 na verdade. Agora a gente precisa transformar ele para um valor de temperatura, e para isso a gente vai precisar usar essa fórmula aqui. T, que é a temperatura, vai ser igual a valor digital vezes 5 vezes 100 dividido por 1023, que a gente obteve a partir dessa dedução. Então T vai ser igual ao valor digital vezes 5 vezes 100 dividido por 1023. Então, o que a gente irá fazer agora será enviar, após aquisitado e calculado o dado, nós iremos enviar esse valor para o computador. Então, nós iremos enviar o valor, que será o T, em seguida, com a escala, que será Celsius. Então, colocaremos um pequeno delay de 1 segundo, que a cada 1 segundo ele vai ler a temperatura do sensor e enviar para o PC. Então, iniciei o programa, pino do sensor no pino analógico 0, uma variável inteira para ler o valor digital, uma variável do tipo float para ler o valor de temperatura, algumas inicializações, ler o valor de temperatura, calcula qual é a partir do valor digital, calcula qual é o valor de temperatura em graus Celsius e envia para o computador. Eu vou salvar o meu programa. Bem, o Arduino ele não está conectado à porta USB. Então, se eu for tentar fazer o upload do meu programa, claro, né? Tem que ver se não tem nenhum erro, que eu já encontrei um. Ele diz que não só com 6, mas gerou o arquivo que eu preciso para fazer a minha simulação. Agora eu vou para o Proteus. Eu vou começar escolhendo o que eu preciso, que é o Atmega 328.
cristal. Capacitor. E o LM35, que é o sensor de temperatura. Aqui eu tenho o Arduino, o Atmega, vou colocar o cristal. Vou colocar 2 capacitores, ligá-los ao cristal. Precisar de um terra. Só observando que a gente vai precisar, o mínimo que a gente precisa para poder fazer a simulação é o Arduino, o cristal, os capacitores, o VCC do analógico, já que a gente vai usar a parte analógica, e o reset em 5 volts. Então, voltando para cá, devemos ligar o cristal, os pinos 9 e 10. Vamos ligar 5 volts no reset. Também iremos ligar volts na parte da alimentação analógica. Precisa configurar para VCC. Aqui. Aqui. A frequência desse cristal será de 16 MHz. Os capacitores serão de 22 picofarad. Vamos salvar. Salvar dentro da pasta que está o código. Com a simulação. Agora eu vou pegar o arquivo .hexadecimal. Aqui eu vou mudar para não programado. Aqui não. Aqui eu mudo para cristal externo. Aqui eu coloco o valor de 16 MHz. Precisa agora colocar a comunicação serial. Eu vou aqui, pego um virtual terminal. Então, o que eu preciso? O RX vai ligado no TX e RX. Esse daqui é como se fosse o PC. E o que nós precisamos agora é do LM35. O LM35 nós iremos alimentá-lo. Aqui será o terra. Será os 5 volts, será o VCC,
iremos ligar ao pino analógico 0. O pino analógico 0, quando a gente vê no esquemático, o 0 é o primeiro pino, embora aqui esteja escrito 1, mas o primeiro pino é o 0, que aqui corresponde de 0 a 5, embora não esteja escrito. Então, se aqui é o 0, ele está ligado ao pino 23 do Arduino, do mini controlador Atmega. Então, nós vamos ligar aqui. Pronto, feito isso, vamos iniciar a simulação. Inicia com 27 graus. Eu subo para 28 e ele corresponde. Eu desço para 24. Para 23, tem um pequeno erro na própria conversão. Na própria conversão não, no próprio sensor, mas isso aqui é um erro normal. Viram que agora ele estabilizou. 25, 26. Bem, a simulação está funcionando corretamente. Agora nós vamos para a parte prática. Aqui está o nosso Arduino. Agora nós vamos fazer a programação nele. Vou conectar o cabo. Vou conferir se a placa, a porta serial está ok. Mando fazer a programação. Pronto, o programa já foi enviado para o Arduino. Vou desconectar. Agora o que a gente vai precisar é do Arduino e do nosso sensor de temperatura, que é o LM35. Aqui no caso, nosso sensor já vem com os pinos para facilitar o manuseio. Então a gente vai fazer da seguinte maneira: pino vermelho, que são os 5 volts, eu vou ligar bem aqui na placa. O preto, que é o terra, vou ligar aqui no GND. E esse daqui, que é o sinal do sensor de temperatura, vou ligar aqui no analógico 0. Agora eu vou ligar o Arduino. E bem aqui no ambiente de desenvolvimento do Arduino, eu vou ligar o Serial Monitor. Já iniciou, está pegando uma temperatura de 27, 28, aumentando. Agora eu vou tentar aumentar um pouco a temperatura. Como vocês podem ver, eu estimulei o meu sensor de temperatura com fogo e está dando uma temperatura estranha. Menos 30, 31, menos 30. Que tipo de erro pode ser esse? Será que é erro do sensor de temperatura? Será que é erro do Arduino? Será que é algum mau contato? Na verdade, esse é um dos erros mais clássicos que acontecem. Erro de conversão de valores. Então, por exemplo, muitas naves espaciais, muitos acidentes de eletrônicos, acidentes até mesmo de avião, já aconteceram por causa disso. Então, imagina o seguinte, voltando aqui para o programa, eu tenho aqui um valor, que é um valor do tipo float, só que eu estou usando o valor do tipo inteiro para calcular. Então, nessa conversão de inteiro para float, acaba tendo alguns erros. E esses erros, assim, numa certa faixa, numa determinada faixa, você não percebe. Então, por exemplo, aqui está dando 28 graus Celsius corretamente. Mas a partir de um momento que você tem todas as faixas, se eles não tiverem no mesmo, na mesma margem na própria variável, eles acabam ocasionando erro. Então, por exemplo, aqui eu garanti que
até 30 graus Celsius está funcionando legal. Mas, por exemplo, eu estimulo um pouco o meu sensor, ó, percebo que ele já muda uma outra faixa por causa de outro problema de conversão. Então agora, uma grande dica que eu deixo é sempre quando vocês forem usar algum valor do tipo de conversão, algum valor do tipo que você tenha que fazer cálculos de conversão, usem sempre o mesmo valor. Então vamos fazer o seguinte, se aqui está em float, eu vou deixar essa variável aqui como float também, certo? Só vamos mudar isso no programa e vai continuar o mesmo. Então agora eu vou fazer o upload de novo para o Arduino. Pronto. Feito isso, eu vou abrir meu... Agora percebo que está até mais detalhado a temperatura. E agora eu vou estimular meu sensor. Percebo que cresce. Cresce. E agora não tem mais erro. Então a grande lição que fica é, sempre quando vocês forem fazer um programa que vocês precisam fazer conversão entre valores de tipos de variáveis, tomem muito cuidado, porque no primeiro momento pode parecer que funciona, mas como vocês viram, para determinadas faixas acaba ocasionando erro. Bem, era isso que eu tinha para explicar hoje. Muito obrigado. Em caso de dúvidas, sugestões e aquisição de kits de tecnologia, por favor, envie um e-mail para arduino@engcomper.com.